Boa noite, pessoal. 7 horas em ponto. Quinta-feira. Oi, mãe. Confirma aí se tá conseguindo me ouvir direito, que eu tô sem fone, tô na praia. Tá dando pra ouvir? Oi. Tá dando pra ouvir? Que bom. Então vou esperar mais um pouquinho, mais 2 minutinhos e já vou começar. Oi, Calana, que bom que você tá aí. Bom, vamos lá. Então, como vocês sabem, toda quinta-feira tô aqui 7 horas da noite para entregar para vocês o meu conteúdo, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi nos anos que eu tenho de gestão de escritório, nos anos que eu tenho de experiência dentro do escritório, seja na gestão ou não. E meu propósito aqui é ensinar você a faturar 10 mil por mês com o teu próprio escritório, sem depender, né, de ser associado ou de inseguranças, que é o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar disso. Hoje nós vamos falar sobre como a insegurança te impede de faturar 10 mil reais por mês no teu próprio escritório. Então, essas lives elas vão pro ar toda quinta-feira, saem do ar. Algumas ficam selecionadas, algumas não. Então me acompanhem por aqui, mandem para quem vocês conhecem que precisa dessa dica ou que está precisando aprender um pouquinho mais sobre gestão de escritórios e sobre como faturar 10 mil por mês com seu próprio escritório. Beleza? Então vamos lá, gente. Bom, falei que hoje era cenário novo. Estamos aqui na praia, em Florianópolis, mas não interessa onde a gente esteja, a gente precisa cumprir com os nossos compromissos. E a nossa live de quinta é um compromisso muito importante, né? E aí, o nosso tema de hoje é insegurança. Então, eu postei uma caixinha hoje, recebi algumas dúvidas que nós vamos tratar aqui. Também tenho já algumas ideias do que comentar aqui com vocês, então vamos começar. Bom, o que é insegurança? Né? Tá aí uma coisa que é uma trava na gente, uma coisa que deixa a gente impede a gente de conseguir muitas coisas na nossa vida, mas às vezes ela é boa, né? A insegurança pode ser boa, a insegurança ela pode ter um lado de cuidado, um lado de resguardo muito importante. Então a gente primeiro precisa saber que a insegurança nem sempre é uma coisa ruim. A insegurança pode ser uma coisa boa se você souber lidar com ela, né? Então, o que eu vejo que as pessoas têm de insegurança quando a gente trata de abrir o seu próprio escritório? Hoje mesmo eu recebi uma dúvida ali, uma resposta na caixinha que dizia: eu quero ser autônomo, eu quero sair do escritório onde eu sou associado. Bom, quando a gente pensa nisso, a gente tem algumas coisas que podem estar ligadas nessa insegurança, né? De querer sair e não ter coragem de sair. Uma delas é a questão financeira, né? A gente às vezes fica preso na questão financeira. Eu preciso ganhar o meu salário para pagar as minhas contas no final do mês. E isso é uma coisa lógica, né? Todo mundo precisa disso. E aí, lógico que gera uma insegurança muito grande você pensar que se você sair do teu trabalho e não tiver esse dinheiro, como é que você vai se virar? Então, voltando lá para as nossas outras lives, eu sempre vou remeter às nossas lives anteriores porque elas fazem um sentido, né? Elas têm um fluxo. É o planejamento. O que vai te
tirar essa trava, o que vai garantir que você vença essa insegurança é o teu planejamento. Então você não precisa abrir um escritório, como a gente já conversou, abrir um escritório enorme, ter um valor altíssimo de aluguel, ter um monte de gente trabalhando com você. Você pode fazer isso de forma gratuita, você pode fazer isso de forma menos custosa para você, e isso vai destravar, né? Vai tirar esse bloqueio da questão financeira. Outras coisas que também aparecem nesse processo do querer sair do papel de associado para ser autônomo ou para empreender, né? A questão dos clientes, também já falamos sobre isso, sobre como conseguir os clientes, como ir atrás dos clientes, né? Mostrar autoridade. Então, você se mostrar relevante naquele tema, naquele nicho específico. Falamos também sobre estudar, sobre ir atrás. Então, tudo tem uma sequência, tudo tem uma ligação, né? Você não vai simplesmente olhar do dia para a noite, hoje eu sou associada e amanhã não sou mais, vou sair do meu escritório. Não, você vai ter um planejamento, você vai ter uma estratégia, e isso vai te levar a conseguir destravar esse bloqueio, vencer essa insegurança, para você poder abrir teu escritório e, seguindo os passos que a gente vem tratando aqui, conseguir faturar lá os teus 10 mil por mês. Quando a gente estava falando também, quando eu postei a caixinha hoje também em relação à insegurança, veio uma dúvida bem bacana, que foi com relação, não especificamente a abrir um escritório, mas a postar e aparecer online, no Instagram, criar conteúdo, aparecer em lives, falar no Instagram. Então, gente, como a gente já conversou, essa é uma insegurança super comum, tá? Muitas pessoas têm. Eu sou muito sincera que eu gosto de falar, todo mundo sabe. Eu adoro falar, adoro conversar, adoro trocar conhecimento. Então, eu tento não me prender aonde eu estou fazendo isso. Se eu estou fazendo isso numa roda de amigos, se eu estou fazendo isso com os meus clientes, se eu estou fazendo isso pelo Instagram. Então, um pouco do que a gente falou sobre desenvolvimento de autonomia, desenvolvimento de autoridade, envolve também você vir aqui, você falar com as pessoas no teu Instagram, você mostrar o que você sabe, você ser reconhecido por aquilo que você sabe fazer, né? Então, falar no Instagram, de fato, pode ser uma trava, e é uma trava muito comum. E aí, você precisa de técnicas para vencer isso, né? Então, uma das técnicas que você vai usar para desbloquear isso é você falar como se você não estivesse falando para ninguém. Essa é a verdade. Não é que você não vai falar nada, é como se você não estivesse falando para ninguém. Por quê? Se você começa a se preocupar, entrou aqui a Cris, entrou a Paola, entrou o Bruno, eles são mais inteligentes do que eu, eles sabem mais do que eu, eles sabem mais do que eu em determinado assunto. Se eu começar a me preocupar com isso, de fato eu vou vir aqui na live e não vou querer falar o que eu sei, ou o que eu pretendo falar, porque eu vou ter uma insegurança de que as pessoas que estão me ouvindo vão saber mais do que eu, ou não tem interesse por aquele conteúdo. Então, uma das dicas que eu dou para quem quer aparecer no Instagram, para quem quer criar conteúdo no Instagram, esqueça para quem você está falando. Finja que você não está falando para ninguém. Por quê? Eu já disse isso algumas vezes e repito, e eu vou repetir isso muitas vezes. Sempre vai ter alguém que sabe mais que você, mas vai ter alguém que sabe menos que você. Então, não interessa quem você é, o que você faz, qual a tua especialidade. Por exemplo, tem várias pessoas que estão aqui que tem muita... Na verdade, todo mundo que está aqui tem muita coisa para me ensinar. Muita. E tem várias pessoas aqui que sabem com certeza muito mais do que eu em alguns aspectos, mas menos do que eu em outros. Então, essa troca é muito importante. Então, dica de vencer a insegurança, barreira de insegurança no Instagram, para criar conteúdo, para fazer live, esquecer que tem pessoas ali que estão te ouvindo, né? Lógico, você vai direcionar o conteúdo para as pessoas que você quer atingir, mas você vai esquecer que elas estão ali te ouvindo, porque isso é muito importante para você conseguir se expressar da melhor forma. Então, vejam, gente,
a vida de ninguém é perfeita, né? Aqui no Instagram às vezes né? Mas a vida de ninguém é perfeita. Então, todo mundo tem inseguranças. Uma das respostas que veio na caixinha hoje também foi assim, ó. Eu não sei, eu tenho insegurança, a insegurança me impede de pegar o meu mestrado e transformar isso numa carreira docente, né? Então a pessoa já tem mestrado, quer transformar isso numa carreira de docência e tem insegurança de falar, tem insegurança de ir atrás. E eu já passei por isso, né? Eu contei agora há pouco aqui na mesa que eu tô. Quando eu comecei a dar aula, eu fui chamada para dar aula, eu já contei aqui para vocês, inclusive. Eu fui chamada para dar aula de processo penal. Era a única vaga que tinha aberta na faculdade na época. E eu sabia que eu precisava entrar na faculdade para depois poder dar aula das matérias que eu sabia dar. Então, como essa era a única matéria que tinha aberta, eu topei. Falei, não, eu vou dar aula lá. E aí eu fui. E, gente, eu precisava estudar antes de cada aula que eu ia dar. Então, eu ia dar aula, eu ia para casa, eu pegava o roteiro, a ementa da matéria, eu lia. Ah, Rosine, mas daí quando você chegava na faculdade para dar aula, não te perguntavam coisas que você não sabia? Ou não te questionavam alguma coisa? Sempre. Mas aí, você precisa aprender a vencer essas barreiras. E lembre, insegurança, ela vem com barreiras. E você precisa ter o teu plano, a tua meta, teu objetivo e saber que é lá que você quer chegar. Então, que para você chegar lá, você vai ter que quebrar essas barreiras. Então, o meu plano, o meu objetivo era dar aula de direito do trabalho, que na época era a minha especialidade. Não que não seja mais, ainda mas hoje eu tenho outras especialidades. Então, na época eu queria dar aula de direito do trabalho, mas eu sabia que para eu entrar na faculdade, eu tinha que dar a aula de processo penal. Então, eu fui, estudei, aprendi e dei aula de processo penal. Quando me perguntavam alguma coisa que eu não sabia, eu falava que ia trazer a resposta na próxima aula. Eu pesquisava mais, eu aprendia mais e para a próxima aula eu me preparava ainda melhor para não deixar nenhuma dúvida em aberto. Então, isso é muito importante. Vencer a barreira da insegurança depende de você ter muito claro na tua mente qual é o teu plano, aonde você quer chegar. Então, de volta, interliga com tudo aquilo que a gente falou nas lives anteriores, do planejamento estratégico, de saber quem é a tua persona. Tudo isso está interligado, de ir atrás dos teus clientes, saber como você vai atrás dos teus clientes. Isso tudo está interligado com vencer a insegurança. Eu tô há 16 anos exercendo uma mesma atividade. Na verdade, há 8 anos eu exerço uma atividade um pouquinho diferente, mas há 16 anos eu exerço uma atividade de advogada trabalhista. Há 16 anos. Há 4 anos, eu tive que assumir uma carteira muito grande de direito do consumidor. Eu sou especialista em direito do consumidor? Não sou. O que eu fiz? Eu não tive insegurança na hora de assumir uma carteira muito grande de direito do consumidor? É lógico que eu tive. Mas aí eu sabia que era uma meta que eu queria atingir, é um cliente que eu quero carregar comigo, que eu quero na minha carteira, que eu quero cuidar, que eu preciso... Então, eu preciso vencer essa insegurança e ir no meu foco, no meu projeto. Então, qual era o meu projeto? Atender a maior carteira de direito do consumidor que a gente tinha no escritório. E hoje, lógico, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, pessoas maravilhosas, a Paola tá aqui, tem a Lívia, a Priscila que também tá aqui, tem pessoas incríveis que fazem essa carteira funcionar, mas por quê? Porque a gente aceitou um desafio novo. Eu aceitei um desafio novo. Depois de sei lá, 11 anos, 12 anos, 13 anos só fazendo trabalhista, olhar e falar, não, agora eu vou me dedicar a uma carteira de direito do consumidor. E fui, aprendi, pesquisei, fui atrás. E hoje eu sou a sócia responsável por essa carteira. Então, a gente precisa entender, como eu estava falando, que a vida de ninguém é perfeita, né? E às vezes a gente fica esperando o momento perfeito para tomar uma atitude
em relação aos nossos projetos, em relação às nossas metas. E quando a gente fica esperando o momento perfeito, isso nunca vai acontecer. Esse momento nunca vai chegar, infelizmente. E aqui eu não tô dizendo só para você abrir o teu escritório. Aqui eu tô dizendo em qualquer aspecto da tua vida. Não existe momento perfeito para nada. Tudo tem ônus e bônus, tudo pode dar certo e pode dar errado. Mas o que você faz em relação aos teus sonhos, às tuas metas, aos teus projetos, é o que vai definir se vai dar certo ou vai dar errado. Então, eu já falei da estabilidade, esses tempos atrás eu estava falando da estabilidade, que a estabilidade é uma ilusão. E a insegurança, ela é tão ilusória quanto a estabilidade. Por quê? Porque, na verdade, a insegurança, ela só é alguma coisa lá dentro de você dizendo, putz, mas vai que não dá certo. E se não der certo? Só que isso não pode te impedir de alcançar o que você quer. Não pode impedir você de ser professor, não pode impedir você de abrir teu próprio escritório, não pode impedir você de sair do teu trabalho de associado, né, e empreender. Não pode, porque o teu sonho tem que ser maior, a tua realização tem que ser maior do que a tua insegurança. Então, existem níveis de insegurança, obviamente, e depois a gente vai fazer, daqui a alguns dias nós vamos fazer uma live com uma psicóloga muito querida, e ela vai trazer um pouco desses temas relativos a comportamento, a insegurança, tudo isso que a gente possa ligar com a psicologia, porque eu acho que são coisas complementares, né? Acho interessante a gente trazer aqui, mas existem muitos níveis dessa insegurança. E a partir do momento que essa insegurança ela te trava, ela te impede de realizar tarefas simples, teoricamente simples, né, para uma pessoa em estado médio, ela tem que ser tratada, né? E ela tem que ser tratada com um psicólogo, alguma coisa assim. Mas se a tua insegurança é só aquele, e se não der certo? E se eu sair e não conseguir abrir meu escritório? E se eu não faturar os 10 mil que eu quero faturar por mês? Se essa é a tua insegurança, essa insegurança a gente vence junto, aqui, aprendendo a quebrar barreira, aprendendo técnica, aprendendo sobre gestão, aprendendo sobre direito, aprendendo a ser uma boa pessoa, aprendendo a ser um bom advogado. E é para isso que eu tô aqui. Então, entendam, todo mundo passa, ou já passou, por momentos de insegurança e sempre vamos passar eternamente. E tudo bem, ela pode até ser saudável, desde que isso não interfira em atividades básicas, em atividades simples que você podia estar desenvolvendo. Então, por exemplo, eu sou advogada há 16 anos e eu não consigo fazer um protocolo sem que alguém corrija uma petição minha, independente de qual seja a petição. É uma insegurança muito grande para uma pessoa com uma experiência de 16 anos de advocacia. O estágio mais advocacia, né? Porque eu falo 16 anos porque eu tô há 16 anos no escritório. Mas a minha advocacia, ela tem 11 anos. 11. O resto é estágio. Então, se é uma coisa que te impede de dar esses passos básicos, pequenos e simples, tem que ser tratado. Mas se é uma coisa que a gente consegue resolver com encorajamento, com aprendizado, com desenvolvimento, aí é aqui que a gente vai fazer isso. Esse é o lugar certo. Então vamos lá. Insegurança para abrir o meu escritório, tá? E faturar lá 10 mil ou mais no mês. Essa insegurança, ela tá ali para te dizer o quê? Para te dizer quem você é? Para te dizer o que você vai fazer pro resto da tua vida? Eu espero que não, né? Porque se ela estiver ali para te dizer o que você é, e você pensar, putz, eu sou eterno associado porque a minha insegurança não me deixa abrir um escritório, nossa, é de doer o coração.
né? Uma pessoa não pode pensar que ela vai deixar um sonho para trás por causa disso. Então, qual a técnica para vencer isso? Número 1, planejamento. Você não vai sair do teu escritório onde você é associado, onde você tá bem, sem um planejamento. Então, você tem que ter um planejamento. Você tem que ter um planejamento financeiro, né? De como você vai se manter nos próximos meses. Eu vou me manter, eu moro com os meus pais, eles pagam as minhas contas, tá tudo certo, eu vou me manter lá. Ou não, eu preciso me sustentar, eu tenho contas, eu tenho despesas, eu tenho família, eu preciso me sustentar. Então, você precisa de um planejamento financeiro para você poder dar esse passo. Segundo, um planejamento estratégico em relação à tua advocacia, né? Quem você é enquanto advogado? O que você quer fazer enquanto advogado? Quem você quer atender? A gente ainda não tocou nesse assunto, mas muitas das vezes a gente fica aqui falando de cliente, do que você quer, né? De como lucrar, como atingir. Às vezes as pessoas nem querem isso, às vezes as pessoas querem só... Tudo bem, todo mundo tem que pagar conta, e isso vai vir de um jeito ou de outro, mas às vezes as pessoas querem só trazer justiça, né? Garantir o acesso à justiça. E você pode ser um advogado dativo, você pode ser um advogado que só faz pro bono, você pode ser... Independente do que você vai fazer, você tem que ter um planejamento estratégico. Saber onde você quer chegar, né? Ter essas metas bem definidas, saber onde você quer chegar, para você construir os teus passos, tá? Então, beleza. Quero sair do meu escritório. Fiz meu planejamento financeiro para garantir que eu posso sair. Fiz meu planejamento estratégico para garantir que o meu escritório, que o escritório que eu vou abrir vai ser um escritório sustentável, de sucesso, que vai faturar pelo menos 10 mil reais por mês. Estou assistindo as aulas que a Rosine dá aqui toda quinta-feira de graça no Instagram. Estou fazendo cursos pagos, fui fazer uma pós-graduação. E aí, aonde eu vou parar? Qualificação. Gente, eu fiz um Reels essa semana falando, eu até fiz em texto ele para fazer uma coisa diferente, mas falando o seguinte: não interessa quanto dinheiro você tenha, tá? Vamos pensar aqui que você vai sair do teu escritório, do teu emprego, ou de qualquer coisa que você faça para abrir o teu escritório próprio. E aí você vai lá, investe todo o teu dinheiro nisso, tá? E faz um escritório maravilhoso. Já falei isso na semana passada. Um escritório lindo, que na minha visão é um escritório bem clean, arquitetura bonita, beleza. Você fez isso, tá? E aí você gastou uma nota, você gastou todos os seus investimentos para isso. E aí teu cliente chega lá e você atende ele mal. Ele não vai voltar nunca mais. Nunca mais. Então não interessa quanto dinheiro você tenha. Interessa o quão bom você é no que você faz. E assim, não tô falando bom só tecnicamente. Você tem que ter um conjunto. Você tem que ser bom tecnicamente. Você tem que ser bom em angariar os clientes. Ou então você tem que ter sócios, né? E aí a gente vai entrar nesse tema... Talvez na semana que vem ou na outra, preciso me organizar, mas sobre as sociedades, né? Você precisa garantir que você tenha competências, e essa é uma disciplina que estou fazendo lá no doutorado, competências essenciais que vão te diferenciar. Então, se você não tiver competência essencial que te diferencie, você vai ser só mais um. E aí não interessa se teu escritório é bonito, se teu escritório é feio, se você não atendeu bem o cliente, se teu projeto não funcionou, esqueça, não vai dar certo. Então você tá aqui interessado toda quinta-feira, tem gente que tá aqui toda quinta-feira interessado para aprender a fazer dar certo. Então se você quer fazer dar certo, você precisa ter planejamento financeiro, planejamento estratégico. E aí, quando você for abrir o teu escritório, você vai seguir todas essas dicas de todas as lives que a gente está passando por aqui. Como ir atrás dos seus clientes, como faturar, como vencer a insegurança, né? Então, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre como vencer a insegurança. E aí, pode deixar, a live vai ficar salva, fica lá no meu perfil do Insta. Algumas eu tiro depois, mas daí
Depois eu passo, se alguém precisar, a gente conversa. Então, o que importa, tá? Vamos lá. É você não deixar os teus planos para trás. Por causa de inseguranças ilusórias, tá? E por que ilusórias? Então vamos lá. Eu acabei de me formar, tá? Suponhamos que eu acabei de me formar. E eu tenho lá meus 22 anos, sei lá, me formei com 22, acho. Tenho lá 22 anos. E eu quero abrir meu escritório, e eu vi a última live, e eu vou fazer um escritório gratuito pra mim, né? Um escritório de graça. Eu vou lá na OAB, eu vou aproveitar tudo que a OAB tem pra me oferecer, eu vou gastar só com a minha anuidade da OAB, meu token, e com a internet do meu celular, e o resto eu vou meter a cara, vou fazer minha identidade visual, vou fazer tudo que a gente falou na semana passada. E eu vou abrir meu escritório. Mas aí, quando eu começo a divulgar meu escritório, eu penso, putz, mas eu sou recém-formada. Eu acabei de sair da faculdade, eu não sei tanto quanto fulaninho, que é meu amigo, que já tem escritório há 5 anos e sabe mais coisa que eu. E eu não sei tanto quanto aquele professor que me ensinou. E aquele professor é muito melhor que eu, por que se um cliente vier até mim, não vou mandar para ele? Agora me diga. Qual é a diferença de você estar num escritório como associado? Eu estou no escritório como associado. Eles vão... acabei de me formar, tá? Entrei no escritório como associado. Eles vão mais ou menos me dizer quais são os clientes que a gente atende, o que a gente faz. E vão me dar alguns modelos de petição. E eu vou advogar. Então, se você vai advogar para outra pessoa, né? Para outro escritório, com a experiência, com a mesma exata experiência que você tinha quando você saiu da faculdade, por que você não vai fazer isso para você? Por que você não vai fazer isso no teu escritório? Aonde tá a insegurança? E eu vou te dizer onde tá a insegurança. Tá naquela ilusão de estabilidade. E por que ilusão? Já falei várias vezes, estabilidade não existe. Ninguém é estável, muito menos em escritório de advocacia, porque a grande maioria não é nem empregado CLT, né? Não é nem advogado CLT. Então é ilusão você achar que você tem estabilidade em escritório. Você não tem. Mas o que você tem no escritório? A mesma experiência que você teria se você tivesse saído da faculdade e aberto seu próprio escritório. Você ia advogar igualzinho. Mas lá eles vão me dar modelo e eu vou fazer as petições em cima de modelo. Tudo bem, gente. E aí, a gente volta em alguns outros pontos que a gente já falou também. Eu tenho grupos de Instagram onde os advogados trocam modelos sem parar. De Instagram, não, de WhatsApp. Algum colega tem um modelo disso, algum colega tem um modelo daquilo. E outra, eu sei que o modelo facilita. Eu sei que o modelo é uma mão na roda. Mas não dá pra gente só se basear em modelo. Até porque você tava lá no Núcleo de Prática Jurídica, você... Cara, já falei isso várias vezes, você acabou de sair da faculdade. Você tá com tudo fresco. Você participou do Núcleo de Prática Jurídica, você fez petições do zero sem parar. Por que você vai fazer diferente no teu escritório? Ou então, beleza, eu quero modelo. Sabe como é que você pega modelo? E aqui eu vou ser bem sincera. Gente, você vai no Jus Brasil, você vai no Magister, você vai em qualquer site de jurisprudência. E aí você vai digitar o que você está procurando. Eu quero uma ementa que fale, sei lá, de Serasa Limpa Nome. Pediram esses dias num desses grupos que eu tô. Eu quero uma ementa que fale do Serasa Limpa Nome. Beleza, eu vou lá, vou achar uma ementa que decidiu exatamente do jeito que eu quero e vou olhar a petição que antecedeu essa ementa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha petição em cima daquela. Eu não preciso de um modelo. Eu vou criar a minha petição com base... Vou criar a minha petição com base naquela que já foi escrita. Então, esses tempos atrás, por exemplo, Gente, quero deixar claro, a Paula, depois eu marco ela para vocês saberem quem é, mas eu sei zero de previdenciário.
tá? 0 de previdenciário. E eu sigo a Paula, e a Paula é uma previdenciarista incrível. Mas antes de eu seguir a Paula, eu precisei entrar com uma ação previdenciária. Gente, eu sei 0 de previdenciário, como já falei. Era uma ação minha, pessoal. Falei, ai, gente, não vou, né, pagar um advogado. Eu sou advogada, o que me custa aprender? E beleza, e o que eu fiz? Eu pesquisei uma ementa, eu achei uma petição e eu fiz a minha petição. Quem sabe se a Paula tivesse feito, o meu processo já teria encerrado? Pode ser, porque meu processo já tá aí durando quase 2 anos, né? Porque pouca prática. Mas é experiência. E é assim que a gente cria experiência. É assim que a gente aprende. É assim que a gente vence a insegurança. É assim que a gente abre o nosso escritório para faturar 10 mil reais ou mais por mês. Indo atrás, aprendendo. A gente passou 5 anos estudando. Todo mundo que tá aqui, que fez direito, passou 5 anos estudando. Além dos 5 anos estudando, passou, sei lá, mais 6 meses, ou às vezes algumas pessoas não, mas mais 6 meses, mais 1 ano, mais 2 anos estudando para a OAB. Mais o tempo que a gente fez de estágio, porque estágio é obrigatório na faculdade de Direito. Então você já trabalhou num escritório, ou você já trabalhou num órgão público, então você já passou por isso. Então não venha me dizer que você é inseguro em abrir seu escritório porque você não tem experiência. Você tem experiência, coloque isso na tua cabeça. Você tem experiência. E você tem experiência que vai crescer se você se cercar de pessoas que te dão possibilidade de crescer. E aqui eu não tô falando de sócios somente, mas pode ser também, nem de equipe. Eu tô falando disso aqui que a gente tá fazendo agora. Cursos online, capacitação, ESA, OAB, sabe? De volta, falei na semana passada e repito, aproveitem tudo que a OAB tem para vocês. Muita gente fala, a OAB não faz nada pelo advogado. Você paga uma fortuna na OAB. Não é isso. É porque vocês não sabem usar. Vocês não, vocês sabem. As pessoas que falam isso são as pessoas que não sabem usufruir do que a OAB tem para dar pra gente. Tá? Então, cursos da ESA, comissões da OAB, de volta, já falamos disso na semana passada. Então, a experiência, ela vai ser adquirida. Ou você acha que o Pinheiro Neto, quando ele abriu o escritório dele, ele já era o rei do mundo, como eles são? Não era. Não era. Ninguém era. O mercado lá atrás, tudo bem, era outro mercado. O meu pai é fundador do escritório que eu trabalho. A OAB do meu pai é 9.120. A minha OAB é 62.137. Então, olha a diferença de número de OAB, né? Mas quando meu pai começou no mercado, era outro mercado, né? Ele era procurador de Estado, que podia, na época, manter escritório de advocacia ao mesmo tempo. Então, isso trazia um reconhecimento, uma experiência para ele que muitos não tinham. Hoje, o mercado não é mais esse. Então, era mais fácil antigamente? Pode ser que né, não sei também se era. Até porque a gente não desmerece o trabalho de ninguém, todo mundo batalhou muito para chegar onde tá. Mas todo mundo começou do mesmo lugar. Todo mundo começou de 5 anos de faculdade de Direito, prova da OAB, de um tempo para cá, porque, por exemplo, na época do meu pai não tinha prova exatamente. E cara e coragem. Então, não tenham insegurança, medo de abrir o escritório de vocês. Se cerquem de pessoas que podem trazer benefícios para vocês. E não estou falando de benefício financeiro, estou falando de capacitação, de cliente, de aumentar o teu networking, o teu relacionamento. Se cerquem de pessoas boas e sejam bons. Isso eu falo sempre e vou repetir sempre. Sejam bons naquilo que vocês fazem. Não interessa se você acabou de se formar ou não. Se você for bom, tem muito advogado recém-formado, muito. E eu trabalho num escritório que tem 60 advogados hoje, mas que tem 60 pessoas hoje, incluindo advogados, estagiários, mas que já tivemos mais de 100.
Então, uma coisa eu tenho certeza quando eu digo pra vocês. Tem muito advogado recém-formado que dá pau, longe, disparado, em advogados que já estão 5, 6, 10 anos dentro de um escritório, sentados em cima da mesma cadeira, fazendo exatamente a mesma coisa sem evoluir. Então, às vezes, você acha que, pra mim é melhor ficar no escritório como associado do que abrir meu escritório. Não é. Você pode aprender muito no escritório como associado, você pode se tornar sócio, mas se você tem competência para fazer para os outros, você tem competência para fazer para você. Coloque isso, abrace essa frase, coloque isso no coração. Se você consegue fazer para os outros, por que você não consegue fazer para você? Se pergunte isso e se responda isso. E sobre aquela pergunta que eu falei lá no começo, que me mandaram falando da questão da docência, que mesmo sendo mestre, eu não consigo exercer minha docência por insegurança. Voltou. Desculpem. Sobre aquela pergunta que eu falei lá do começo, sobre a docência, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se eu tenho competência para escrever, para peticionar, para falar com o juiz, por que eu não tenho competência para falar com os meus alunos? Isso que, geralmente, os alunos são pessoas que têm menos conhecimento técnico do que a gente. Que já passou por 5 anos de faculdade, que nesse caso, daquela resposta da caixinha específica que eu tô falando, já passou por um mestrado. Eu tenho insegurança de falar em público. Eu tenho insegurança porque eu não sei me portar. Aí você tem N caminhos, né? N cursos, capacitação para vencer isso, a terapia, várias coisas para vencer isso. Eu, quando fui defender minha dissertação de mestrado, 1 mês antes eu fui semanalmente na minha psicóloga e eu fechava o olho e falava toda a dissertação, toda a minha apresentação para ela. Por quê? Porque eu tinha insegurança. Mesmo que eu já tivesse dado aula, mesmo que eu tinha insegurança. Por quê? Porque eu sabia que as pessoas que estavam lá para me julgar sabiam mais do que eu sobre aquele tema. E no final das contas, isso não era verdade. Isso era uma ilusão na minha cabeça. Eu apresentei a minha dissertação de mestrado e descobri que 2 pessoas que estavam na banca sabiam menos daquele tema do que eu. Na verdade, quem sabia mais era a minha orientadora. Então, eu, mesmo estando num lugar onde as pessoas eram muito mais reconhecidas que eu, muito mais autoridade do que eu, naquele tema, elas não tinham domínio. Então, é isso que a gente tem que entender. Que quando a gente tem essa insegurança em relação a abrir o nosso escritório, em relação a sair, né, em busca da carreira da docência também, que é muito legal, a gente precisa pensar isso. Sempre, sempre, sempre vai ter alguém que sabe menos que você. Sempre. Sempre vai ter alguém que sabe mais também. Mais do que eu, mais do que você, mais do que todos nós. Mas sempre vai ter alguém que sabe menos. Então se abrace nisso. Esqueça que tem gente te ouvindo. E fale do que você gosta. Trabalhe com o que você gosta. De coração. Seja bom. Se especialize. Vença essas inseguranças porque vai dar certo. Tá, gente? Então, hoje a gente tratou sobre insegurança. Na semana que vem, o nosso tema, eu acho que vou falar das sociedades, porque a gente falou aqui rapidamente. Eu acho que é um tema muito legal pra gente tratar. Mas eu fico aqui à disposição de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem qualquer coisa, mandem. Encaminhem essa live para quem vocês acham que possa ter interesse, que queira abrir um escritório, que esteja com alguma insegurança. Lembrem que todo mundo tem insegurança na vida, que não existe momento perfeito para nada. Enquanto a gente ficar esperando o momento perfeito para fazer as coisas, a gente não vai fazer nunca. Então, se a gente tiver meta, se a gente tiver planejamento, se a gente tiver organização, a gente não precisa esperar o momento perfeito. A gente só precisa seguir o plano, tá bom? É isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Olha eu aqui na praia, gente. Oi, Mi. Acabei de terminar, mas depois você assiste gravado, que ficou bem legal.
fazer live sentado na beira da praia tá demais. Tô me achando isso aqui. Gente, então é isso. Eu desejo um excelente final de semana pra vocês. Obrigada pra todo mundo que participou comigo aqui hoje. E se precisarem de qualquer coisa, eu tô sempre à disposição de vocês. Tá bom? Beijo. Obrigada, gente. Obrigada, mãe. Obrigada, Fê. Mi, depois você assiste. Obrigada, gente. Beijo. Tchau.